Oi, meu nome é Guilherme Silveira e hoje vamos fazer mais um desafio do Hacker Rank. Vamos lá? Vou dar uma olhada aqui na área de algoritmos, de problem solving, tá? Vou entrar na área de algoritmos e tem diversos algoritmos como de costume. Hoje eu vou pegar um de nível fácil, que eu ainda não tenha resolvido, e dar uma olhada em algum que tem uma taxa de sucesso não tão alta, né? Eu não quero um de 95%, porque está me parecendo que vai ser muito fácil. Eu queria uma taxa um pouco mais baixa. Ó, tem um de 88%, vamos ver se tem algum outro mais baixo. Quero ser pego de surpresa, né, com o que eu vou enfrentar. Ó, tem um de quase 80%. Eu vou pegar esse aqui, que parece ser um pouco mais desafiador. Quer dizer, a ideia é simples, é fácil, mas nem todo mundo acerta logo de cara. Então, vamos dar uma olhada nele. Salvando o prisioneiro. Dando uma olhada aqui no texto da descrição, uma prisão tem um número de prisioneiros e um número of treats to pass out to them. Tem um número de comidinhas, alimentos ou algo do gênero, ou coisas para dar para as pessoas. Eu estou chutando que treats aqui sejam alimentos, tá? Mas pode ser outras coisas. A pessoa que cuida da prisão decide que a maneira mais justa de dividir é sentar todo mundo numa mesa circular em uma sequência numerada de cadeiras. Então imagina que você tem 5 cadeiras, então é um círculo, a cadeira 1, 2, 3, 4, 5. E aí volta para a cadeira 1, imagino que seja isso. A chair number will be drawn from a hat. Então ele vai sortear um número de uma cadeira de um chapéu. Então, por exemplo, 3, tirou a cadeira 3. Então é aleatório um número entre 1 e 5. Por exemplo, no meu caso de 5. Começando com o prisioneiro naquela cadeira, vai ser dada um candy, então são doces, né? Os treats são doces. Vai ser dado um doce para cada prisioneiro sequencialmente até todos os doces terem ido embora. Então imagina que eu tenho 7 doces e eu iria dar para a pessoa 3, 4, 5, 1, 2. Então foram 5 doces, e aí o 3 e o 4 de novo. Beleza. Mas ele está brincando, ele vai fazer uma brincadeira. O último doce parece que nem os outros, mas é horrível. Então o 7º doce, no meu caso, seria horrível. Determine a cadeira ocupada pelo prisioneiro que vai receber o último doce. Legal. Então ele quer que a gente, por exemplo, simule a distribuição dos doces e encontre quem vai receber o último doce. Por exemplo, tem 4 prisioneiros e 6 peças de doce. Os prisioneiros estão nas cadeiras de 1 até 4, né? São 4 cadeiras, então 4 prisioneiros. E o número 2 saiu do chapéu. Saiu o número 2, então começa com 2, 3, 4, 1, 2, 3. Então foram 6 doces e quem recebeu foi o 3. A sacada aqui é que toda vez que a gente chega no número 4, o próximo número é o número 1. Isso é, quando chegou na cadeira máxima, volta para a cadeira inicial. Então aqui seria o 3 na solução. Então a função vai receber N, o número de prisioneiros, faz sentido, M, o número de doces, e S, o número que foi sorteado do chapéu. Beleza, e ele quer que a gente então vai dar esse input pra gente. O input, olha, repara, tem até T. T, quem é T? T eu não vi aqui, hein? T linhas, né? Então tem até T casos diferentes. Então até 100 vezes a gente vai testar para cada caso para cada arquivo de teste. N, quer dizer, o número de prisioneiros pode ser até 10 elevado a nona, que é um número gigante. Em 10 elevado a nona, a gente consegue, em geral, algoritmos lineares. Mas algoritmos quadráticos não costuma passar, porque vai demorar muito tempo, tá? Vai ter um caso ruim que vai demorar muito tempo e vai estourar. Número de doces 10 elevado a nona também, porque aqui eu vou ter que girar 10 elevado a nona, então eu vou ter que ficar fazendo assim 10 elevado a nona vezes, que vai ser muito grande, né? E S, que é o número de cadeiras, é menor do que N, que é o número de prisioneiros. O número que é sorteado. Esse é o número sorteado, que é menor do que o número de prisioneiros, né? O número de cadeiras. Então a sacada é que dá para fazer um algoritmo simples, que você faz aqui um laço, né? E fica iterando pelas cadeiras, só que vai ser 10 elevado a nona para cada caso. E a gente vai ter 100 casos. Então talvez funcione, talvez não. Ó. A explicação de uns casos aí, de alguns cenários, e é isso aí. Então o grande desafio é esse. Será que vale a pena a gente implementar um que vai somando mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, até 10 elevado a nona, que pode acontecer 100 vezes? Eu acho que esse algoritmo não passa, e é justo por isso que a galera não passa tanto esse exercício. Só 70 e tantos % das submissões funcionam. Esse é o meu chute. Numa maratona de programação onde você está acontecendo ao vivo as coisas, eu veria que o pessoal está errando e falaria, opa, o algoritmo simples não passa. Outra maneira são as constraints, né, as restrições. Está alta, a restrição é um valor muito alto. Eu chutaria que 100 vezes 10 elevado a nona, quer dizer 10 elevado a 11, é algo que o meu programa
não vai aguentar no tempo limite dado por quem criou esse problema aqui. Então o que eu faria? Ao invés disso, a sacada é pensar que se eu tenho 4 pessoas e 6 doces, a cada 4 pessoas eu volto para o mesmo lugar. Então ao invés de eu passar de 1 em 1, eu posso pular de 4 em 4. Então se eu tenho 6 doces, eu pulo 4, eu tenho 2 doces. Então ter 2 doces e ter 6 doces é a mesma coisa, porque eu vou dar uma volta e aí distribuir 2. Então ter 10 doces é a mesma coisa, porque eu vou dar 2 voltas e distribuir 2. Se eu tiver 14 doces é a mesma coisa, porque eu vou dar 3 voltas e distribuir 2. Então a sacada é perceber que o que me importa é o número aqui de doces, não o número de doces total, mas é o resto da divisão desse número por esse. Porque os 4 primeiros, que é a divisão, né? 1, esse 4 primeiro, o quociente dá 1, vão embora, vão voltar para a mesma posição. Se eu tivesse 39 doces, vários doces iam ficar voltando. Então a divisão exata, esse número aqui pela divisão exata por 4, não me importa, porque são voltas que eu dou no meu círculo. O que me importa é o resto, o que sobra. Então vamos parar para pensar nisso, ó. A gente tem aqui a nossa função save the prisoner. Vou pegar lá no meu Google Colab, onde eu costumo colocar o código em Python para o HackerRank. A gente tem um save the prisoner, aí a gente vai simplesmente retornar o número de doces, né? O número de doces é o M. Esse daqui é o inicial e esse daqui é o número de cadeiras ou prisioneiros, né? Então eu vou retornar simplesmente 6, tá? Só para a gente poder fazer algum teste aqui. E vamos pegar aquele cenário que ele mostrou para a gente, que era o cenário aqui, ó, com 4 prisioneiros, 6 doces, então 4 cadeiras, 6 doces e começou no 2, né? Começa no 2. Então esse caso aqui, a gente quer ver o quanto vai dar. Vamos para pensar, olha, o que eu falei, né? Então eu vou assumir que o inicial é sempre o 1. Tudo bem? O inicial é sempre 1. Então vamos começar com o inicial sempre 1. Se o inicial é sempre 1, teria que dar a cadeira 5. Não, a cadeira anterior daqui deu, né? Teria que dar a cadeira, em vez que a cadeira 3, a cadeira 2. Porque daria para a pessoa 1, para a pessoa 2, para a pessoa 3, para a pessoa 4, para a pessoa 5, para a pessoa 6. Então esse é o caso simples que começa no 1. Depois a gente trabalha com o inicial 2. Tá? Então vamos começar com o inicial no 1, que é mais fácil. Vamos pensar. Então o que eu quero fazer é, eu tenho esses doces. Se eu dividir pela cadeiras, então pensa 6 por 4 vai dar 1, não serve para nada. O que eu quero é o resto dessa divisão de 6 por 4. O resto é o porcento. Então esse é o resto da divisão, que é 2. Tudo bem? Então quer dizer que nesse caso aqui vai sobrar, vai dar uma volta inteira e colocar mais 2 docinhos. Como eu estou começando na posição 1, então eu tenho que fazer o inicial mais... Então o inicial eu vou colocar de novo, vou dar o doce para o inicial de novo e para mais uma pessoa, já que sobraram 2, né? Então sobraram 2 doces, tá? Sobraram 2 doces. Então é o inicial mais o que sobrou menos 1, né? Porque senão daria 3 e eu quero que dê 2, tá? Então esse daqui seria o caso para esse caso aqui. Vamos ver se funciona. Ó, tem que dar o 2, maravilha, né? Porque deu o 2 aqui. Agora, se a gente começasse no próximo, começasse no 2, tem que dar o 3. Parece que está funcionando. Então, o que eu fiz? Eu falei, olha, pega o resto que sobrou. Maravilha, sobraram 2 doces. Agora, você tem que dar um desses doces para a própria pessoa inicial e o que sobrou a mais dessa própria pessoa inicial, você vai somar nas suas cadeiras. E aí parece que está funcionando. A gente pode pegar esse código aqui e jogar lá para ver o que acontece, né? Pelo menos com os casos de teste que eles mesmos entregam para a gente, para não ter que digitar todos eles no Google Colab. Então eles passaram 2 casos, os 2 casos parecem estar ok, que é esse caso aqui e esse caso aqui. Eu vou testar, tá? Eu vou arriscar. Pode ser que tenha alguns casos, tem alguns casos de borda que o meu programa não funcionou, tá? Pode ser que tenha alguns casos de borda que ele não funcione. Por quê? Porque eu não testei os casos de borda. Então eu estou correndo um risco mesmo, né? Agora vamos testar então as bordas. Quais são as bordas? Vamos dar uma olhadinha? Olha, as bordas são os casos aqui do 1, do 10 a nona, 1, 10 a nona, ou o caso em que o S é bem pertinho do N. Essas são as bordas que a gente tem que testar. Então vamos testar os extremos. Por exemplo, eu tenho 4 pessoas e eu tenho exatamente 4 doces e vou começar no primeiro. Então eu tenho que entregar para a primeira, segunda, terceira e quarta pessoa. Vamos ver o que dá? Deu 0. Muito estranho. O que aconteceu? Deu 0. Então quer dizer, eu comecei com a primeira pessoa, dei 4 doces e tem 4 pessoas. Ele deve ter impresso 1, 2, 3, 4. Então a borda está com algum problema.
Vamos ver quantos doces sobraram? Deveria sobrar 0 doces. Verdade. Então, print. Sobraram. Deveriam sobrar 0 doces. Por quê? Porque na hora que eu dei 4 doces, não sobrou doce nenhum. O próximo doce seria para mim mesmo. Vamos dar uma olhada? Ó. Então, aqui sobraram 0 doces. Maravilha. Mas se sobraram 0 doces e eu comecei no 1, se sobrou 0, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um -1, né? Então, repara que esse -1 que eu fiz, eu assumi que ia sobrar doce. Sempre ia sobrar doce, mas nem sempre vai sobrar doce, como aqui. Aqui não sobrou doce, e aí eu me dei muito mal. Repara que aqui nos testes que eu fiz, ó, são todos sobrando doces, né? Aqui 6 doces de 4, 6 de 4, aqui não sobrou, e aí deu caca. Então, se não sobrar, if sobraram, for igual a 0, então, opa, se sobraram 0 doces, então não chegou a dar um ciclo inteiro. Então, ele deu o inicial mais o que tem de doce, os doces que foram, tudo bem? Porque quer dizer, olha, imagina que aqui deu exatamente, então ele deu 1 mais 4, que dá 5, menos 1, que dá 4. Então, quer dizer, se não sobrou doce, ele voltou exatamente para 1 antes de mim mesmo. Então, é 1 antes do inicial. Então, 1 antes do inicial, que seria isso, né? O sobraram 0. Só que o problema é, eita, o inicial, em alguns casos, ele pode ser o número 1. E aí vai devolver 0. E aí dá caca. Então, se sobraram 0 e o inicial for o 1, né? E a gente começou no 1, então a gente vai devolver o total de cadeiras, que é o 4. Que é a última pessoa. Vamos ver se está funcionando. Ó. Vou tirar esse sobrado daqui, né? Então, 2, 3 e 4. Maravilha. Agora, e se eu estou no 2 e somo 4? Onde que ele tem que parar? Tem que parar no 2 de novo. Tudo bem? Tem que parar, desculpa, no 1, né? Porque foi o 2, 3, 4, 1. Maravilha. Então, esse caso está funcionando. Esse caso está funcionando. Esse caso, que dá uma volta, está funcionando. Então, era esse caso que não estava funcionando. Um outro caso que a gente tem que trabalhar é o caso que esse número aqui é menor do que um ciclo inteiro. Então, por exemplo, se eu for dar só uma pessoa. Então, se eu começar no 1 e for uma pessoa, ele vai parar no próprio 1. Se eu começar no 2 e for só uma pessoa, tem que parar no 2. No 3, tem que parar no 3. No 4, tem que parar no 4. Maravilha, estão todos funcionando. E se eu der 0 doces? Eu posso dar 0 doces... Ou começar no 0, desculpa, não posso começar no 0. E não posso dar 0 doces, tá? Não posso dar 0 doces. Então, maravilha. Então, me parece que tá ok, tá? Me parece que tá ok. A gente cobriu o caso estranho aqui, que era parar, era uma volta exata, tudo bem? Se der uma volta exata, ele para onde ele tem que parar, seja onde for, né? A gente pode até testar 2 voltas. Será se eu der 2 voltas, ele funciona? Ó, então, eu vou dar 2 voltas começando no 1, tem que terminar no 4. E 2 voltas começando no 3, tem que terminar no 2. Isso aí. Então, me parece que tá ok. Vou dar uma copiada. Vou dar uma colada aqui. Vou tentar um run code com os exemplos deles. Beleza. E vou dar um submit code para tentar enviar os nossos desafios. E tem alguns casos que não estão funcionando. Dado que não passou, vamos dar uma olhada em que caso que pode não ter funcionado. Repara que a gente fez o caso em que o número de doces é maior que as cadeiras, maravilha. A gente fez o caso em que o número de doces é igual às cadeiras, maravilha. E a gente também fez menor. Mas repara que no caso que a gente fez menor, olha, nesses casos aqui que a gente fez menor, a gente não tratou o caso de dar uma volta. Então, a gente não tratou um caso em que eu tenho 4 pessoas, começo na terceira, dou para uma pessoa só, então dou só para a pessoa 3. Esse a gente tratou. A gente tratou se eu der para 2 pessoas, vai ser o 4. Mas e se eu der para 3 pessoas? Isso é, começar na posição 3 e dar para 3 pessoas, certo? Se eu for dar para 3 pessoas, o que vai acontecer é, vai dar para a pessoa 3, para a pessoa 4, para a pessoa 1. Vamos ver o que acontece? E aí ele dá 5. O que está acontecendo? Vamos dar uma olhada ali, ó. Aqui a gente retorna cadeiras. Cadeiras é sempre menor ou igual a cadeiras, então não é o caso, até porque aqui era só se sobrasse só uma pessoa. Então a gente está caindo nesse caso, no caso que simplesmente somou. Então ele simplesmente somou 4 mais, 3, né, posição 3 inicial, mais 3 doces, que deu a posição 6,
Só que a gente tem que tirar 1, porque tem que dar para a pessoa 3 também, que é a posição 5. Só que calma aí, não existe a posição 5. A posição 5, na verdade, ela passa pela pessoa 4 e volta para a posição 1. Então faltou a gente fazer o círculo aqui. Quando a gente calculou no 5, faltou agora a gente fazer o círculo também, olha. Faltou a gente voltar atrás. Pega isso daqui e é o resto da divisão disso pelas cadeiras, por 4. O resto da divisão disso por 4 é 1, porque deu para a pessoa 1 também. Isso deu para a pessoa 3, para a pessoa 4, para a pessoa 1. Vamos testar que tá tudo ok? Ó. Esse tem que dar 2, 3, 4. Maravilha. 1, 2, 3. Maravilha. 1, 2, 3, 4. Maravilha. 4, 2, 1. Agora sim. Então a gente fechou o ciclo, tudo bem? Esse ciclo aí a gente precisava fechar. Vamos dar uma olhadinha agora. Vou extrair aqui esse código. Opa, não preciso desse def. Vamos testar de novo, run code. Opa, o caso do 373. Então esse caso do 373, olha, era para sair 3 e eu cuspi 0. Opa, vamos ver o 373, ó. 373, 373. No 373 está devolvendo 0. Realmente eu errei alguma coisa. O que eu errei aqui, olha? Sobraram os doces pelas cadeiras. Sobraram é 0? Não, porque 7 por 3 não é 0. 7 por 3 é 1. Faz sentido. Vai dar para as 3 pessoas, vai dar para as 3 pessoas, vai dar para mais uma pessoa. Então ele soma para as 3 pessoas, né? A pessoa inicial, desculpa, a pessoa inicial, que é a pessoa 3, pessoa inicial. Vai dar para mais uma pessoa, que seria a pessoa 4, menos 1, que é a pessoa 3. Então a última pessoa aqui a ter recebido seria quem? Seria a pessoa 312, 312, 3. Então, é a pessoa 3. Então, olha, 3 mais 1, 4, menos 1, 3. Então, estava certo. Estava certo. Só que, como esse número aqui é exatamente igual a esse, em vez de ele devolver o número da última pessoa, ele devolve 0. Que é estranho, não existe a pessoa 0. Então, essa daqui eu vou colocar pessoa. Então, if pessoa for igual a 0, na verdade, está devolvendo para a última pessoa, que é a cadeiras. Se não, realmente está devolvendo para a pessoa. Tá? Então é isso. Vamos ver lá, ó. 4, 6, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 1, 2. Maravilha. 3, 4, 4, 2. 1. Aqui tem que imprimir 3. Maravilha. Então vamos testar agora. Agora já dei uma quantidade de erros aí razoáveis. Vamos ver se eu descobri exatamente o algoritmo. E aqui, esse daqui vai embora. Run code. Legal, tá passando nesses testes. Eu vou assumir que tá ok mesmo, que agora a gente pegou todos os casos. Vamos ver se pegou todos os casos. Tá parecendo que tá passando tudo, só que parece também que o sistema entrou em loop e está rodando tudo infinitas vezes. Mas agora foi, congratulations, maravilha. Tem aí os casos de teste. Então, maravilha, passou. Então, realmente, a taxa de submissão pode ser baixa, porque, primeiro, não como eu, a pessoa pode ter implementado um laço que passa por 10 elevado a 9. Na verdade, 10 elevado a 11 por causa do T a 100, e isso não passar por tempo. Mas, mesmo a pessoa implementando como eu, repara que tem diversos corner cases, diversos casos de bordas. Tem, por exemplo, quando dá uma volta exata e termina no primeiro. É um caso, da maneira que eu escrevi, é um caso especial. E tem um outro caso que é aqui, olha, quando ele chega exatamente no último lugar. Eu tenho que tomar cuidado com esse último lugar, tá? Então eu tomei cuidado com o último lugar, que é o primeiro, né, que é a posição 0, né, o último ou o 0, e tomei cuidado com a outra borda 0, que é quando dá uma volta exata, quer dizer, sobra 0. Essas são os dois corner cases aí que eu tinha errado, e agora que a gente passou, maravilha, ele passou. Conheça os cursos de Data Science da Alura. Além das formações em Ciência de Dados e Machine Learning, temos também cursos de Business Intelligence, SQL, Excel, VBA e Power BI. Vem estudar com a gente!